A parte final da aula é para falar sobre o método dialético e suas 4 subdivisões, ou seus 4 movimentos, ou os seus 4 princípios. Então pensem, vocês vão ouvir eu falar durante a explicação ou em movimentos ou em princípios, mas eu vou tentar manter uma nomenclatura, acho que eu vou falar princípios. Então, o método dialético e seus 4 princípios. Primeiro princípio, tudo se relaciona. Então, para a compreensão do mundo através desse método, é preciso ter em mente que, sobre essa perspectiva, tanto a natureza como a sociedade constituem mais que um agrupado aleatório de elementos. Então, a ideia é de que tudo mantém uma relação. Então, veja, esta garrafa que eu estou segurando aqui, de café, ela é resultado de uma série de relações, ou seja, aqui tem natureza, tem homem, tem relação do homem, há uma série de relações humanas e sociais que são necessárias para que isso chegue até mim e se produza, você percebe? Então, tudo no mundo tem relação. Então, ele fala que sobre essa perspectiva, seja na natureza ou seja na sociedade, tudo isso é um agrupado de um universo em que se relaciona. Então, se a gente quer entender a vida através do método dialético, a gente precisa primeiro entender o primeiro princípio da dialética. Tudo está relacionado. Então, eu não posso entender as coisas separadas, eu preciso juntá-las e tentar observar qual é o todo que compõe aquelas coisas, para que aí então eu consiga compreendê-las. Segundo a perspectiva dialética, né, e segundo esse primeiro princípio, os elementos, sejam naturais ou sociais, eles estão organicamente ligados, ou seja, eles se relacionam o tempo inteiro. Então, eu não posso pensar essa camiseta sem pensar que ela é fruto de elementos da natureza, como algodão, e nela tem as pessoas que colheram esse algodão, que encaminharam para a fábrica, que transportaram para a fábrica que transformou esse algodão em malha, a malha que vira roupa, costureira que costura, da costureira que costura, para alguém que embala, alguém que embala, para alguém que entrega, para alguém que vai chegar na loja, da onde eu conversei com a vendedora que me mostrou várias camisetas, da qual escolhi essa e comprei. Percebe? Todas as relações que estão colocadas sobre eu estar usando uma camiseta ou a roupa que você estiver usando aí em casa. Então, quais são as relações que tem sobre a roupa que você está usando aí? Então, a camiseta, o short, né, o tênis, enfim, aquilo que você está portando como acessório de vestimento. Eu não posso olhar uma camiseta e pensar simplesmente, uma camiseta. Então, onde ela foi comprada, qual é o preço, quem trabalhou, Há muitas relações que são necessárias para que eu pense e entenda o que significa isso, além da palavra camiseta, uma coisa que eu vi, estou camiseta do Guilherme. O segundo princípio do método dialético é, para mim, talvez o mais fácil de entender. Tudo se transforma. Né? Então, nada fica como era, tudo se transforma. A natureza, ela mesma em si está em estado de mutação, né? de movimentação, ela nunca está parada. Então, há estados mutáveis na natureza. História e realidade são movimentos, estão em plena transformação. A gente está vivendo neste momento uma transformação histórica. Eu, Guilherme, estou aqui preparando para vocês uma videoaula. Isso é história, isso é movimento. A história se movimentou de 2019 para 2020, a tal ponto que a gente está tendo que viver um outro momento e uma outra experiência de aula. Para mim, que sou professor, para vocês que são os meus alunos, a gente não se conheceu assim virtualmente, né? Neste modo, a gente se conheceu pessoalmente e a gente está vivendo uma transformação social. Então, na verdade, tudo é resultado de transformação, né? Essa camiseta é natureza transformada, o meu lápis é natureza transformada, isso aqui é natureza transformada, isso aqui é natureza transformada, tudo aqui que tem é resultado da transformação. Então, isso um dia foi algodão, né? Isso um dia foi uma árvore, isso um dia foi alguma coisa. Então, a natureza vai sendo transformada. Então, o segundo princípio, que é um princípio muito importante, tudo se transforma e isso provoca o movimento da história. Então, isso aqui é uma natureza transformada, isso aqui é uma natureza transformada. Isso aqui não era naturalmente isso aqui não nasce num pé, não tem um pé de garrafas, não tem um pé de lápis, não planta uma sementinha e brota. Esse é um elemento da natureza que é transformado. Aqui tem natureza e tem trabalho humano. Então, as propriedades transformadas provocam um outro elemento. E aí a gente dá a esse elemento nome, sentido, significado, uso social. O mundo vai se desenvolvendo, as sociedades humanas também, através dessa relação do homem com a natureza e com essa possibilidade de transformar a propriedade das coisas. Então, tudo se relaciona, tudo se transforma. Tudo se transforma. Para o Marx, nada é eterno, nada é imutável. Então, se você está com medo do coronavírus, está com medo dessa situação, bom, isso vai passar, uma hora vai passar, ou seja, isso não vai ser eterno. A gente vai ficar eternamente preso no isolamento social, nossas aulas. Em alguma hora a gente vai ter que voltar e vai ter que repensar a vida. Então, nada é eterno para o Marx.
Nada, nada, nada. Você não é eterno, a vida não é eterna, a sociedade não é eterna, os seres humanos não são eternos, o planeta não existe eternidade. E nada é, já que nada é eterno, nada é não imutável, tudo é passível de mudança. A gente pode mudar e a gente pode transformar tudo. Não existe uma coisa que não seja imutável. Então, o feudalismo não foi imutável, né? O capitalismo não é imutável, as coisas mudam. Então, pensa como é que a gente se relacionava com namoro há alguns anos atrás, desde o pegar na mão, namorar, casar virgem, para o ficar, para as formas como a gente se relaciona hoje, para a forma como vocês usam aplicativos hoje para se relacionar, ou como vocês têm uma outra relação com a construção dos relacionamentos afetivos e sociais, compreende? Então é isso. Tudo se relaciona, tudo se transforma. Terceiro princípio, mudança qualitativa. Então, diz o Marx, as mudanças quantitativas, ou seja, de quantidade, não se transformam em mudanças qualitativas apenas. Ou seja, nem toda mudança de quantidade significa qualidade. É isso que o Marx está dizendo. Então, não adianta ter muito se aquilo que eu tenho muito não é de qualidade. Então, quantidade e qualidade são coisas diferentes e a gente tem que observar as duas e o materialismo observa as duas. Quando essas mudanças são qualitativas e quando elas são quantitativas. O que interessa para o marxismo é a mudança qualitativa e não quantitativa. A quantidade tanto faz. Para ele, só vai ter significado e importância a mudança quantitativa quando essa mudança quantitativa é necessariamente o resultado do desenvolvimento de qualidade, né, de uma mudança qualitativa, que seja aparente, que seja real, que seja visível. Então, mudar quantitativamente é isso, eu posso, e pode ser para menos, ou seja, eu diminui a quantidade do que eu tinha, ou pode ser para mais, eu aumentei a quantidade daquilo que eu tinha, mas isso não diz respeito à transição de uma qualidade para outra. Num sentido biológico, físico, né, não das ciências humanas, é a transição de um estado para o outro. Por exemplo, a transição do estado líquido para o gasoso, né? Ou do líquido para o sólido. Por exemplo, quando você faz o gelo, você pega a água em estado líquido e você transforma ela no sólido. Então é uma transição de estados, muda a qualidade, não a quantidade. Eu tenho a mesma quantidade de água, o mesmo volume, só que eu tenho volume em líquido e depois esse volume se transforma em sólido, você percebe? Então é isso que é mudança qualitativa, é mudar o estado das coisas, a qualidade, não a quantidade. A quantidade pode ser a mesma. Marx vai dizer que uma das leis naturais da sociedade, uma das leis naturais da, sociedade, da natureza, é a mudança de qualidade, que ele dá nesse exemplo da mudança do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, né? Essas mudanças de estados na natureza mesmo, né? A própria natureza nos produz isso, então a água evapora, ela muda de estado, enfim, tudo isso é um processo natural, mas ele também pode ser um processo social. Da mesma forma que a mudança de qualidade é um estado da natureza, é uma lei da natureza, ela também é uma lei da sociedade, é isso que ele está dizendo. Ou seja, a transformação histórica pode provocar uma mudança na sociedade. Então, tudo se relaciona, tudo se transforma, mudança qualitativa. O último princípio da dialética, que é o seu princípio central, o princípio fundamental, através do qual a dialética funciona, que é a luta de contrários ou a contradição. Então, a dialética é sempre lida como contradição, mas veja, ela tem 4 princípios. São 3 princípios até que a gente chega ao princípio ou movimento básico, que a gente chama da dinâmica, né? Princípio ou movimento de dinâmica básico, que é o quarto. O quarto princípio, que é a luta de contrários, e é aí que fundamenta todo o pensamento dialético. Há na própria natureza dos objetos, das pessoas e das coisas a contradição, né? Nós somos contraditórios e os objetos e a natureza e a vida em si é um exercício da contradição. Dessa luta, daquilo que era velho para aquilo que é novo, que a gente muda a qualidade das coisas, que a gente muda o estado delas. Então, a mudança vem através do conflito, através da luta. Então, essa mudança do estado qualitativo, do terceiro princípio, ela só acontece através da luta. Então, a luta de contrários é a luta entre o velho e o novo. Então, sempre que algo novo aconteça, é necessário que a gente coloque o velho de lado, né? Que a gente jogue ele e o substitua. E aí renove a forma de viver, renove a forma de trabalhar, renove a forma de namorar, renove a forma de se relacionar, renove a forma de pensar, renove a forma de escrever, renove, a gente precisa renovar. Talvez a gente esteja transitando aí entre um momento de conflito entre a tecnologia e a vida, entre o novo e o velho, e a gente não sabe qual vai ser a síntese, né? A tese, a antítese, a síntese disso, como é que a gente vai viver e experimentar isso. Mas a gente vai viver e experimentar isso. Todas as mudanças, todas as transformações da história para o Marx, elas acontecem através da luta de contrários. Então, se não tiver contradição, não tem mudança. Se não tiver disputa, se não tiver conflito, as coisas ficam como estão. Ou seja, o que movimenta, o que dá tensão, volume, vida é o conflito, é a contradição. Então, quando você está numa crise
que é a palavra que a gente está vivendo. A crise é contradição, né? E aí, agora a gente está em crise. E as pessoas que não têm casa, a gente fica falando, né? Vai para casa, fica em casa. Estou dizendo para vocês, por favor, fiquem em casa, lavem as mãos. E as pessoas que não têm casa, que não têm uma torneira, e essa contradição social, como que a gente vai resolver? No momento em que a sociedade no mundo diz para as pessoas ficarem em casa, a gente tem pessoas no Brasil que não podem ficar em casa porque não tem casa, que não podem lavar a mão porque não tem uma pia em casa. E aí, como que a gente lida com essa contradição, né, dialética? Então, a lei fundamental da dialética é a luta de contrários, né? É um exercício da contradição. Então, a gente precisa também olhar quais são as nossas contradições e como é que a gente lida com elas. Qualquer processo, seja ele da natureza ou seja ele da sociedade, né? E o processo, aquela ideia de processo de um algo longo que se desenvolve. Você fala, puta, tem um processo. Processo não é um negócio que eu fiz hoje e terminei agora. A ideia de processo é algo que vai sendo feito com o tempo, né? E leva um tempo grande para a gente executar. Então, todo o processo, seja ele natural ou social, ele precisa da contradição. É a contradição que explica o processo e como é que ele vai mudando, e como é que a gente vai evoluindo, e como é que a gente vai chegando. Então, a gente está aqui hoje no Brasil e isso é resultado de um processo social. E esse processo social é que produz a forma como a gente está vivendo, experimentando o Brasil hoje. Não necessariamente a contradição ela se manifesta. Ela pode não se manifestar e existir dentro de você. Então, ela é independente, você percebeu, da manifestação. Então, às vezes, você é um sujeito contraditório consigo mesmo, assim, né? Pensa de um jeito, mas age de outro. Por exemplo, aquela pessoa que prefere não entrar em conflito público e aí concorda com ideias que os outros têm, mas que talvez não concorde dentro de si mesmo, mas prefere fazer isso para não criar uma confusão pública, para não criar uma situação social ruim. Então isso é um exercício de contradição, porque você não concorda com aquilo que você está apoiando, com aquilo que você está fazendo, ou quando percebe que estão no grupo, que está fazendo algo com que discorda, não se manifestam para não criar confusão nesse grupo. Então também entram em contradição. Então a gente precisa pensar sobre isso. E aí um exercício de autorreflexão. Mas aí o Marx vai dizer então que essa contradição ela se expressa numa ideia, que é a ideia da luta de classes, né? Todo o movimento dialético, do materialismo histórico dialético, se expressa numa ideia e num conceito que é o conceito da luta de classes. Então, para ele, há uma luta de classes. E a luta de classes no capitalismo é a luta da burguesia e do proletariado, né? Dos burgueses que vieram dos burgos, lá do sistema antigo feudal, no movimento, no processo de transformação da história, e assumiram o lugar de classe dominante. Então, quem é a burguesia? A burguesia é a classe dominante, e a classe dominante precisa explorar a classe dominada, que é o proletariado. O proletariado é o que a gente pode reconhecer hoje como a classe trabalhadora. E o proletariado é a classe dominada, é a submetida à exploração burguesa. Então a gente tem uma luta, um conflito de classes. Os patrões, que são aqueles que mandam, e os empregados, que são aqueles que recebem as ordens, né? E aí você veja só, né? É uma contradição a luta de classe, porque veja, isso fica muito evidente hoje no proposição marxista quando você vê a questão da crise econômica que a gente vai enfrentar e que o mundo não funciona sem os trabalhadores. Né? Então, vem o pessoal nos carros lá buzinando, volta o comércio, né? Os donos dos comércios, os burgueses, dos seus carros de 130 mil, 80 mil reais na rua, lá de dentro buzinando, pedindo que as pessoas voltem a trabalhar. Por quê? Porque o mundo não funciona sem a classe trabalhadora. E por que a classe trabalhadora é tão pouco remunerada? E por que a classe trabalhadora é tão rejeitada? E por que a classe trabalhadora está com tantas péssimas condições? Porque sempre sobra para ela o resto. Então, essas são as questões. Então, a dinâmica do capitalismo é essa, é uma disputa de classe. E a disputa de classe agora é entre a burguesia e o proletariado. A burguesia vai lutar para manter seus privilégios e o proletariado, se quiser superar o capitalismo, aí é a proposta marxista, você tem que pensar se ela vale ou não, etc. O Marx vai dizer isso, mas ele disse isso há anos atrás, ele não viu o desenvolvimento do capitalismo, nem o capitalismo financeiro, mas o que ele está dizendo é essa transformação só vai vir o quê? Através de uma revolução, né? Através da luta de classes, quando o proletariado resolver fazer o que a burguesia fez com a monarquia, cortar a cabeça do rei, cortar a cabeça do rei em praça pública e tomar o poder. Então, é necessário uma revolução proletária, é necessário que os proletários estabeleçam uma consciência de classe social e derrubem a burguesia para tomar o poder e dividir entre eles, e aí sim estabelecer um governo dos trabalhadores. Agora, quando isso vai acontecer, se isso vai acontecer é uma outra história, ou se isso é possível, mas é isso que ele propõe e é isso que ele diz que é o conflito que a gente pode perceber hoje na sociedade capitalista, ou seja, entre a burguesia e o proletariado. E é isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Eu sei que não é a mesma coisa que ter uma aula presencial, mas vai ajudar vocês a pensar o conteúdo e desenvolver as atividades que eu deixei para vocês. Beleza? Beijo, saudades. Até mais.